Sejam bem-vindos ao curso Mediunidade e Espiritualidade, aula 42, título 1, Não vim destruir a lei. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede firmes. Então, agradecemos. Vamos visualizar a imagem do nosso Mestre Jesus, com as mãos estendidas sobre nós, derramando o teu amor. E que toda essa energia de amor faça parte agora de todo o nosso ser, abençoando os nossos lares, os nossos familiares, nos dando força e discernimento para a vida, para toda essa fase que estamos passando em nosso planeta Terra. Dai-nos, Mestre Jesus, a compreensão, a aceitação para tudo que nós estamos passando. Agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, estudando um pouquinho do Teu Evangelho, dos Teus ensinamentos, e que possamos colocá-los em práticas, porque só dessa forma, Mestre, conseguiremos dar um passo no degrau da evolução. Muito obrigada, que assim seja. Vamos falar sobre o capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral. Odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão. E no Livro dos Médiuns, capítulo 21, da influência do meio. Odiar os pais. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, lhe disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A quem quer que não carregue a cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então, na verdade, quando Jesus coloca isso daqui, muitas pessoas, essas palavras, né, foram motivos de grande acusação a Jesus. Como que Jesus falava isso? E, na verdade, se a gente trazer ao pé da letra o que falava na língua hebraica para o português, muita coisa não batia, não era aquilo que ele estava falando. Então, aqui, o que se coloca é que odiar os pais seria no sentido de não aceitar os pais. E Jesus, na verdade, ele queria nos falar do desapego, que para seguir o Cristo nós temos que desapegar, inclusive dos pais. Então, o que é que ele falava? Se nós, para a vida, quando casa, você não tem que largar o pai e a mãe? Então, se você queria seguir Jesus, você também teria que largar a sua família, né? Mas isso não quer dizer que você vai largar, não quer dizer que você vai deixar de amá-los, deixar de ter contato, nada disso, né? Então, Jesus colocava nesse sentido. E muitas das vezes as pessoas deturpavam o que ele estava querendo dizer no seu evangelho.
Abandonar pai, mãe e filhos. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai, sua mãe, ou sua mulher, seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Então Jesus, ele colocou isso, que é, que para seguir ele, essa questão que eu acabei de falar, para seguir ele, algumas vezes você teria que deixar aqueles que mais você ama, que é a família, para seguir a vida, né? Como discípulo, como um profeta. Então, naquela época, para seguir, teria que deixar de bom grado os pais, né? Abandonar o pai e a mãe para seguir Jesus. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que, mesmo tomadas ao pé da letra, excetuando o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescrevem ao homem honrar pai e mãe, nem do afeto paternal, com mais forte razão. Não o seriam ser tomadas segundo o Espírito. Então, é o que eu disse. Quando você olha para trás, honra sua família de origem, do jeito que foi, você fica livre de fazer como você gostaria que fosse. E aqui, naquela época, as pessoas tinham essa dificuldade, né? Antigamente, os pais criavam filhos para trabalhar para eles, por isso tinha-se muitos filhos, porque os filhos começavam a arar a terra, trabalhar, as mulheres educavam os próprios irmãos, então era pesado sair de casa. Então, quando eles colocavam aqui, era algo que naquela época era difícil para sair de casa só se fosse casar, né? Tinha que casar. Quantas pessoas vocês conhecem que casavam para sair de casa, né? Porque era pesado estar ali. E Jesus falava: para seguir ele, você tem que abandonar pai e mãe, deixá-los para seguir a sua vida. E, na verdade, isso é o saudável, né? Então, aqui ele fala assim: a própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias como as raças se abastardam, desde que se entrecruzem e não exertem uma nas outras. É uma lei da natureza, quando tanto no interesse do progresso moral quanto no progresso físico. Aqui, as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos faz ver de mais alto, mostrando serem do espírito e não os do corpo os verdadeiros laços de afeição, que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem da vida espiritual, pela depuração do espírito, verdade consoladora, da qual grande força aurem as criaturas, para suportarem as vicissitudes da vida. Então, o que que Jesus falava? Que essa separação de largar a família, ela é momentânea. E isso não quer dizer que você está deixando de amar a família. E ele fala que nós aqui na Terra, a gente tem o costume de sempre estar olhando só o aqui e agora, o terreno. E quando a gente olha o lado do espírito, a gente entende que quando uma pessoa desencarna, ela morre, né? O que que acontece? Aí acabou o amor? A gente para de gostar daquela pessoa? Claro que não. E daí vem o nosso consolo do Espiritismo, que a pessoa simplesmente continua em um plano vibratório diferente. E isso nos traz a possibilidade de continuarmos em contato com essas pessoas, encarnadas ou desencarnadas. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse a outro: segue-me.
E o outro respondeu: Senhor, consente primeiro, eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: Deixe os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Então, aqui é outra parábola que o pessoal critica. Mas aqui Jesus, ele estava querendo dizer que a pessoa, quando morre, ela simplesmente passa para um outro plano. E isso não quer dizer que ela vai deixar de. Então, quando ele falou aquilo, é para que ele pudesse seguir o caminho de Jesus, né? Que fosse mais importante seguir Jesus do que, né, no caso lá, ficar vivendo a dor da morte do pai. Aqui ele fala assim: a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. Jesus lhe ensina, dizendo: Não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Então, na verdade, nós somos espíritos vivendo uma experiência terrena, né? Então, aqui é uma fase, nós continuaremos em seguida. E, no entanto, as pessoas vivem como se tivesse só essa vida, e aí sofre muito, e aí quer muito, deseja muito ter, e se envolve nessa energia pesada que tem aqui nesse planeta. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá inimigos, os de sua própria casa. O que Jesus quer dizer? Ele falava que não veio trazer a paz, mas a divisão. Que, na verdade, ele veio trazer a reflexão através dos seus atos, do que você vem fazendo. Então, Jesus queria mostrar esse grande desapego que nós temos aqui desse planeta Terra. E isso faz com que a gente fique apegado aqui nessas coisas da matéria. Ele diz assim: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. Como assim amar os inimigos? Como isso soava pesado naquela época do Cristo. Amar, nós sermos filhos do mesmo Deus e somos irmãos, escravos, judeus, todos irmãos, isso era algo impossível. E ele disse assim: quem matar com a espada, pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que interpretaram falsamente e a transformaram em instrumento próprio, a lhe satisfazer as paixões. Pertence aos que desprezaram essas palavras. Meu reino não é deste mundo. Então, na verdade, a gente fica numa grande busca de felicidade aqui, uma felicidade terrena, uma felicidade material em ter. Eu vou ser feliz se eu tiver um carro, se eu tiver uma casa, se eu tivesse, mas a grande felicidade está dentro do coração. A pessoa pode estar em qualquer lugar do planeta. Se ela estiver conectada com a sua essência, com o seu divino interior, ela estará bem
em qualquer lugar, encarnada ou desencarnada. Então, por isso que Jesus fala: meu reino não é deste mundo. Ou seja, ele mesmo falando assim, nós sofremos muito ainda aqui, apegado a essas coisas materiais. E passamos agora para a parte do livro dos médiuns, capítulo 21, da influência do meio, do livro dos médiuns, Allan Kardec. Ele diz assim na questão 231. Na primeira questão. O meio em que se acha o médium exerce alguma influência nas manifestações? Todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam para o bem ou para o mal. Então, claro, então assim, se eu estou num ambiente pesado, num lugar onde todo mundo xinga ou num lugar pesado, se você vai fazer uma manifestação mediúnica, que tipo de espírito que vai estar ali e vai estar usando do seu aparelho mediúnico, né? Segunda, não podem os espíritos superiores triunfar da má vontade do espírito encarnado que lhe serve de intérprete e dos que o cercam? Ele responde assim: podem, quando julgam conveniente e conforme a intenção da pessoa que a ele se dirige. Já o dissemos, os espíritos mais elevados se comunicam, às vezes por uma graça especial, malgrado a imperfeição do médium e do meio, mas, então, estes se conservam completamente estranhos ao fato. Então, o que que acontece? Se for algo muito necessário, a espiritualidade vai comunicar de qualquer jeito. O médium estando no ambiente perfeito ou não, o médium estando preparado ou não, a espiritualidade vai vir e vai passar a mensagem. Agora, isso não é o que acontece diariamente num trabalho mediúnico estruturado, num trabalho mediúnico onde as pessoas se reúnem, se preparam, cuidam do pensamento. Então, é diferente. Agora, pode acontecer uma manifestação mediúnica em casos excepcionais? Sim, é possível. O aparelho mediúnico está ali, o espírito está precisando comunicar, e assim se faz, né? Talvez pela necessidade do que é necessário falar. Na terceira diz assim: os espíritos superiores procuram encaminhar para uma corrente de ideias sérias as reuniões fúteis. Os espíritos superiores então vão às reuniões onde sabem que a presença deles é inútil. Gente, tudo é frequência. Como que os espíritos superiores vão chegar numa reunião de baixa frequência e vai conseguir, né? Então diz assim, nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade, de boa mente vamos, ainda mesmo que aí só instrumentos medíocres encontremos. Então, se no meio dali existe uma pessoa que ainda consegue passar a mensagem e há necessidade, eles o fazem. Não vamos, porém, aos meios instruídos onde domina a ironia. Então, se todo mundo lá estuda, mas a arrogância está presente, eu sou o melhor médium, aí o que que acontece? Também existe a dificuldade. Em tais meios, é necessário se fale aos ouvidos e aos olhos. Esse papel dos espíritos batedores e zombeteiros. Convém que aqueles que se orgulham da sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. Então, para, às vezes, deixar aquele médio arrogante
no seu lugar mais humilde, às vezes é autorizado que sejam realizados, que esses espíritos zombeteiros façam parte para ver, para baixar a bola do médium lá, entendeu? Então, a espiritualidade, ela tenta sempre nos orientar para nos preparar, estudando, vigiando o pensamento, estando preparado físico e emocionalmente. Mas se existe a necessidade e aonde ela está não tem, ela tenta fazer de alguma forma. Algumas vezes eles até paralisam e tentam usar só a energia do médium. Então, aquilo que o médium não está sendo bom, eles é como se ele desse um passo e paralisasse aquilo e use só o que precisa. Quarta, aos espíritos inferiores é interdito o acesso às reuniões sérias? Não. Algumas vezes lhes é permitido assistir a elas, a fim de aproveitarem os ensinos que vos são dados, mas conservam-se silenciosos, como estouvados numa assembleia de gente ponderada. Então, é permitido. A espiritualidade cuida de tudo com muito amor. Ela, se aquilo que for acontecer for servir de aprendizado para o encarnado, para o espírito inferior, é utilizado todas as formas e ferramentas para tocar, para o despertar de irmãos que precisam. Na questão 232 diz assim: fora erro acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, temo-los incessantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos, conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica em nada influi para isto. Ela mais não é do que um meio de comunicação. De acordo com o que dissemos acerca das causas de simpatia ou antipatia dos espíritos, facilmente se compreenderá que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade com o nosso próprio espírito, conforme é este graduado ou degradado. Então, não é porque eu tenho mediunidade que eu vou atrair espíritos ruins. Eu vou atrair espíritos ruins ou bons de acordo com a vibração e a frequência que você emite naquele dia e naquela hora. Tudo está em nossas mãos. Quais pensamentos você tem alimentado durante o dia? Isso vai te conectar a determinadas frequências, boas ou ruins. Continuando, consideremos agora o estado moral do nosso planeta e compreenderemos que de que gênero devem ser os que predominam entre os espíritos errantes. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, onde ainda prevalece o mal. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos, pelo caráter dominante dos habitantes, pelas suas preocupações, pelos seus sentimentos, mais ou menos morais e humanitários, dizer que ordem são os espíritos que de preferência se reúnem no seio deles. Então, tudo é energia, tudo é frequência, para a gente poder saber se o espírito, né, existe moral, ou quando Jesus falava, me diga com quem andas que te direi quem tu és. É a frequência do que você faz, das suas atitudes, do que você pensa, tudo isso vai atrair aquilo que você está emanando. Partindo desse princípio,
Suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais serão os espíritos que preferentemente os cercarão? Não serão de certo espíritos superiores, do mesmo modo que não seriam os nossos sábios e filósofos os que iriam passar o seu tempo em semelhante lugar. Assim, onde quer que haja uma reunião de homens, há igualmente em torno deles uma assembleia oculta, que simpatiza com suas qualidades ou com os seus defeitos, feita abstração completa de toda ideia de evocação. Então, aqui vem provar, né, vem reforçar a questão. Se você está numa reunião onde todos bebem, mexem com a mulher dos outros, que tipo de espírito vai estar ali? Os zombeteiros, claro. Agora, se você está num ambiente onde as pessoas estão em oração, onde as pessoas estão buscando autoconhecimento, que tipo de espírito vai estar ali? Aqueles que também estão em busca daquela energia, daquele aprendizado. E aqui fala: admitamos agora que tais homens tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível por meio de um intérprete, isto é, por um médium. Quais serão os que lhes responderão ao chamado? Evidentemente, os que estão rodeando de muito perto, à espreita de uma ocasião para se comunicarem. Se, numa assembleia fútil, chamarem um espírito superior, este poderá vir e até proferir algumas palavras ponderosas, como um bom pastor que acode ao chamamento de suas ovelhas desgarradas. Porém, desde que não se veja compreendido nem ouvido, retira-se, como em seu lugar o faria qualquer de nós, ficando os outros com o campo livre. Então, claro, se a gente faz a reunião, a maioria está com energia pesada, mas a gente, né, convida e pede que venha, eles vão a serviço do amor. Porém, se ele está falando, ninguém está escutando o que ele está falando e continua fazendo as asneiras, que sentido vai fazer ele estar ali, né? Então, não faz sentido. Só faz sentido você ir a algum lugar onde você se conecta com o que está acontecendo, com o que as pessoas estão falando. Aí sim vale a pena você ficar ali. E assim são os espíritos também. E já finalizando, ele diz assim, na questão 233. Nem sempre basta que uma assembleia seja séria para receber comunicações de ordem elevada. Há pessoas que nunca riem e cujo coração nem por isso é puro. Ora, o coração, sobretudo, é que atrai os bons espíritos. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Os que, porém, estão em más condições, esses se comunicam com os que lhes são semelhantes, os quais não deixam de enganar e se lisonjear os preconceitos. Então, o que mais vale no ser humano é a sua moral, as palavras que vêm do coração. Aí sim é o que faz a diferença, é o que conecta ele a outros seres iguais ou melhores do que ele. E aqui diz assim: por aí se vê a influência enorme que o meio exerce sobre a natureza das manifestações inteligentes. Essa influência, entretanto, não se exerce como o pretenderam algumas pessoas, quando ainda se não conhecia o mundo dos espíritos, qual se conhece hoje,
e antes que experiências mais concludentes houvessem esclarecido as dúvidas. Quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é que essa opinião se reflita no espírito do médium, como num espelho. É que com os assistentes estão espíritos que lhes são simpáticos para o bem, tanto quanto para o mal, e que abundam nos seus modos de ver. Então, tudo é conexão, é o que você pensa, o que você atrai. Nós temos que sempre estar cuidando dos nossos pensamentos, sentimentos. Prova-o o fato de que, se tiverdes a força que atrai outros espíritos, que não os que vos cercam, o mesmo médium usará de linguagem absolutamente diversa e dirá coisas muito distanciadas das vossas ideias e das vossas convicções. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem. Mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias pré-concebidas. Então, sair do padrão, sair desse tradicional, sair do julgamento. Nós precisamos estar a cada momento trabalhando o julgamento. Quem somos nós para julgarmos melhores ou piores, ou julgar as pessoas? Quem somos nós para estarmos nos comparando com o outro? Sempre que você se compara, você se diminui e isso baixa a sua energia. Então, nós temos que estar sempre abertos a estarmos conectados com a nossa essência, com a sua verdade, com aquilo que você acredita, porque isso sim vai te elevar, vai te conectar. Quando você está conectado com a sua essência, o que você fala vibra o seu coração e isso ressoa nas outras pessoas. Isso é o conhecido, entre aspas, despertar. É o tocar o coração do outro com as suas palavras que vêm do coração. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Namastê. O namastê, que o meu divino encontre o divino em você. Com muito respeito e amor, agradeço pela oportunidade de estar aqui, gente. Um beijo.